Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um tema bem polêmico na área do treinamento, que é a musculação em crianças e adolescentes. E é quase certo de você já ter ouvido em algum momento da sua vida que criança não pode fazer musculação porque isso prejudica o crescimento. O impressionante é que essa afirmação não é falada apenas por pessoas leigas, mas também por alguns profissionais da saúde. A pergunta que a gente deve se fazer é: será que realmente a musculação atrapalha o crescimento de crianças? Quais as evidências científicas que nós temos em relação a isso? Bem, não existe nenhuma evidência científica mostrando que a prática regular da musculação prejudica o crescimento de crianças e adolescentes. Nenhuma evidência científica em relação a isso. O que nós temos é exatamente o contrário, uma série de evidências científicas publicadas em vários periódicos internacionais mostrando que a musculação melhora vários parâmetros de saúde em crianças e adolescentes, e não são só parâmetros de saúde não, melhora a aptidão física e o desempenho em vários esportes. Por exemplo, tem um estudo bem interessante que foi realizado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela professora Kelly Cristina, na verdade foi o mestrado dela, onde ela usou 25 crianças e adolescentes com idades de 10 a 14 anos. Olha as idades, 10 a 14 anos. Ela submeteu essas crianças e adolescentes a 3 meses de musculação, 2 vezes por semana, com uma periodização linear, ou seja, nas semanas iniciais, essas crianças treinavam com um número mais alto de repetições, uma carga mais baixa, e na medida que as semanas iam passando, essa carga era aumentada e as repetições eram diminuídas. A carga oscilava entre 60% a 80% de RM, portanto, um treinamento com intensidade de moderada a alta, o que foi verificado no final do estudo depois de 3 meses, que houve aumentos significativos na força muscular dos membros inferiores, um aumento de 65%, e também aumento na hipertrofia muscular também dos membros inferiores. Mas aí você faz, tá Otávio, mas eu não quero saber de hipertrofia e ganhos de força, eu quero saber mesmo se a musculação atrapalha o crescimento das crianças e quais as suas implicações para outros parâmetros de saúde. E aí eu fui buscar alguns artigos em relação a essa temática e peguei um estudo bem legal, publicado inclusive numa revista da área da pediatria. E como era um estudo de revisão, tinham vários outros estudos incluídos nesse estudo principal. E aí tem um estudo interessante que verificou uma associação entre aptidão muscular e saúde óssea e autoestima em crianças e adolescentes, ou seja, quanto melhor os teus níveis de força muscular e resistência muscular localizada, melhor era a saúde óssea e a autoestima de crianças e adolescentes. Teve um outro estudo que verificou que a prática da musculação diminuiu as taxas de fraturas e de lesões na prática esportiva. Teve um outro estudo que também verificou aumentos de força e na autoestima de adolescentes obesos que faziam musculação. E aí eu poderia ficar aqui durante vários minutos, várias horas, citando os vários efeitos positivos da prática da musculação em crianças e adolescentes. O estudo enumera vários efeitos, por exemplo, diminuição de fatores de risco cardiometabólicos, como por exemplo a diminuição da obesidade abdominal, diminuição nos níveis de pressão arterial, glicemia e colesterol, mudanças positivas na composição corporal, como por exemplo aumentos na massa muscular e diminuição no percentual de gordura, aumento na massa óssea, que é uma coisa muito importante em crianças e adolescentes, porque você termina aumentando a tua reserva óssea, né, o que é um forte fator para prevenir osteoporose. Então assim, pessoal, tem vários efeitos positivos da musculação em crianças e adolescentes. E quanto às evidências científicas em relação a prejuízo no crescimento? Nada, não tem nada, nenhuma evidência em relação a isso. E quais são os riscos que a musculação pode oferecer para crianças e adolescentes? Sabe qual é a resposta? Os mesmos riscos que pode oferecer para um adulto ou para um idoso. Ou seja, se você
prescreve treinamento para criança, prescreve musculação para criança, com a dose excessiva, com excesso de carga, com excesso de volume, é claro que isso vai promover lesões e outros prejuízos para as crianças e adolescentes. É igual para adultos e para idosos, ou seja, os riscos são iguais. Agora, quer que a musculação fique segura, seja uma prática segura para crianças e adolescentes, então prescreva na dose correta, com um volume adequado, intensidade adequada e, acima de tudo, com a supervisão de um profissional de educação física. Um outro ponto que eu queria conversar com vocês é: vocês não acham muito contraditório essa afirmação de que crianças não podem fazer musculação? E por um outro lado, o próprio Colégio Americano de Pediatria, o Colégio Americano de Medicina do Esporte e o Colégio Americano de Ortopedia e Traumatologia recomendam a prática da musculação para crianças e adolescentes, para a melhora em vários parâmetros de saúde, para melhoras na aptidão física, para redução do risco de lesões e fraturas, para melhora do desempenho nos esportes, inclusive para ajudar no crescimento. É muita contradição, você não acha? Pois bem, eu espero que eu tenha desmistificado uma ideia que é muito enraizada na área da educação física, de que criança não pode fazer musculação, pessoal. Se você tem essa ideia na cabeça, se você tem algum medo em relação a isso, tire esse medo da cabeça. Não existe nenhuma evidência consistente mostrando que musculação é uma prática perigosa para crianças, mostrando que a musculação prejudica o crescimento de crianças e adolescentes. Não existe nada em relação a isso. O que nós temos é exatamente o contrário. Portanto, nós podemos afirmar com muita segurança que a musculação é uma prática segura para crianças e adolescentes. Eles devem praticar? Devem. Eles podem e devem praticar musculação. Ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima.